Aqui é só um momento que eu faço questão de dar os méritos. Gosto do Carlos. E o Jair, sempre que abordado é sobre a situação, né? Primeira vez que ele fala isso, ele comenta sobre como foi eleito, né? Aí relembra aqui quem era o marqueteiro dele, né? As redes sociais, o que ele tinha, basicamente só as redes. Aí tava lá o Carlos, né? Mas enfim, 30 segundinhos. Olha só, os caras falam que não tem nada com a minha cara. Quem era eu pra ser presidente da República, rapaz? É um deputado encrenqueiro, cara. Baixo clero, brigando pra caramba na Câmara, sem dinheiro. É mesmo. O último partido que me aceitou foi o tal de PSL, tinha 7 segundos de televisão. Gastei menos de $1 milhão. Mais ou menos, se corrigir hoje em dia, 4 milhões de reais. Por que eu cheguei? Sabia usar a internet direito. Era o caso da internet. É. Ele foi meu marqueteiro. Pra mim. Não me entender, olha só. Foi internet, né? Carlos, marqueteiro. Bolsonaro também pôde falar sobre diversos assuntos, meio que fora da política. Aqui já é quase no final, o pessoal já tava lendo ali um superchat, pra onde é que chegou. E aí perguntaram para o seguinte: Bolsonaro, eu não sei se esse vídeo aqui tá com o início da pergunta, mas assim, Bolsonaro, se você for voltar aí, reeleito, o que você vai fazer em relação à CBDCs, né? As moedas digitais do Banco Central. A gente até comentou sobre isso ontem, curioso. Você vê que estamos alinhados, 100% aliados, Bolsonaro. Nós estamos juntos aí no mesmo caminho. E Bolsonaro comenta sobre a situação. Tá bom. Ó, o Matheus mandou aqui. Bolsonaro, o senhor proibirá a criação... Ó, os caras estão na pira que tu vai conseguir disputar em 26. Bolsonaro, o senhor proibirá a criação e a emissão de moedas digitais de Banco Central, CBDCs, assim como o Trump proibiu em janeiro? Pois o Drex está caminhando a passos largos e não vejo a oposição se manifestar contra. Olha só, fala Drex. Tem uma deputada lá de Santa Catarina, a Júlia Zanata, que trabalha muito bem nessa área. Uma arma na mão do cidadão de bem, positivo. Na mão de um bandido, é diferente. Drex, tá? Se tiver um bom governo, que não seja censurador, você pode até levar. Eu votaria com a Júlia Zanata contra, no momento, o Drex. Há mais um tempo aí. Que o governo passa a ter uma capacidade, segundo a Júlia Zanata, e é verdade, de te controlar. Até no período... Imagina uma pandemia, o Drex. O que você não pode comprar? Você ia comprar, ia pagar, ia entrar isso aqui lá na fila do caixa. Não pode. Ia saber onde você estava, você pode gastar. Isso é uma das possibilidades do Drex. Sim, isso aí, com esse governo, é a pior possível. Comigo não podia... Eu não ia botar pra frente. Vamos supor que ia aprovar. Você não ia ter problema nenhum comigo. Você viu censurando alguém? Mas tu ia aprovar sabendo que é uma ferramenta que pode ser usada por um futuro Ia jogar governo. contra, mas se fosse aprovado... O que é o limite? Quem decide se vai ser aprovado ou não é o legislativo. Eles aprovam, o veto, derrubou o veto, é democracia. Tá certo? Então é de acordo nas mãos de quem tá aquilo. Importante esse final que o Bolsonaro fala, cara, o limite mesmo de decidir que vai ou não vai é do legislativo. As pessoas no Brasil, em grande parte pelo menos, elas não conseguem compreender que leis, essas mudanças estruturais, essas grandes reformas, essas grandes mudanças que vai ter no dia a dia das pessoas, passam pelo legislativo. O presidente da República não é o Superman, não é o super-homem. Ele não tem a caneta mágica que eu quero fazer e pronto, está feito. Ele pode até vetar e o Congresso pode derrubar o veto dele. Mas explica. Vai tentar explicar. Se o brasileiro se politizasse mais, entendesse alguns processos que não são complicados, rapaz, eu duvido que a turma que hoje está eleita ia estar. Eu não tô falando turma da direita, não. Tô falando principalmente a galera aí, centrão, o pessoal da esquerda. Começasse a entender quão importante são os votos na hora de votar. Cara, por que você tem que votar direito? Por que você precisa votar direito? Você começar a explicar pro cara, não tem como. Não tem como. O pessoal ainda acha que, não, basta eleger o presidente da República, tá tudo certo. Torço para que um dia o brasileiro realmente assim, acorde, desperte e fique aí. E tamo lá, 100% aliado, viu, Bolsonaro? Falamos exatamente sobre isso ontem. Até a questão do fica em casa, das limitações. 100% aliado. 100% aliados. Gosta assim.
Eu podia ter colocado isso aqui quando eu falei do antagonista. Mas eu coloquei na sequência. Porque você vê, Bolsonaro ele consegue olhar para uma coisa e ver que tem coisas boas, coisas ruins. E aí ele faz um julgamento do mundo real. Você vê, o que é que ele fala? Olha, o Drex, na mão de alguém bacana, de alguém porreta, interessante. Porque é aquela coisa, né? Quem não faz coisa errada, dificilmente vai ter algum tipo de problema no mundo que o governo não quer te perseguir. Então, assim, pessoas virtuosas, num governo virtuoso, a coisa anda. E aí, no mundo que você tem a maior parte das pessoas virtuosas, um governo virtuoso, se tiver alguém querendo fazer uma coisa errada, um criminoso, com mais controle e transparência, as coisas ficam mais difíceis para os criminosos. Mas isso é o mundo utópico, é o mundo perfeito. Bolsonaro conhece o Brasil. Aí o que ele fala, olha, hoje, nos termos atuais, eu prefiro seguir o caminho aqui da Júlia Zanatta. Eu consigo entender que entre o perfeito, né, e o péssimo, existe o meio do caminho, existe o mundo real. Eu prefiro ficar com o mundo real. Aí você vai ali, o dono do antagonista, Pedro Cerici. Julgamento de Bolsonaro no Supremo. E Lula em baixa nas pesquisas faz bolsa subir, dólar cair. Quando o Brasil se livrar desse martírio, teremos paz e prosperidade duradoura. Paz? Vai ter paz? Prosperidade para quem? A bolsa subiu. Tá aí daí que a bolsa subiu. Isso não impacta o Brasil como um todo. Isso impacta um setor e algumas pessoas que investem. Mas a grande parte do brasileiro não vai ser assim diretamente impactada, às vezes nem indiretamente impactada com o grande crescimento da bolsa. Não é bem assim que a coisa acontece. O dólar, ok, o dólar é importante, a vida de todo mundo vai ficar mais fácil. Aí o Arthur fala, rapaz, veja como são as coisas, né? Liberais. Então, desde a Revolução Francesa, cortando cabeça, perseguindo pessoas em nome da liberdade e da paz duradoura. A fraternidade, igualdade, e liberdade, igualdade, fraternidade, um negócio desse, né? Tá aí. Aí o Tom comenta que o Papa Leão XIII já tinha advertido. O liberalismo e o marxismo são irmãos frutos do iluminismo. Um é a resposta ao outro. O Vogelin também alertou. As ideologias políticas são mais destrutivas que qualquer suposto extremismo religioso na história. Ou seja, o que esses caras, né, destruíram de vidas em 2 séculos, por assim dizer, é um gênio sem precedentes. É um vício materialista. Os caras só conseguem pensar no próprio bolso. Eu vou ganhar dinheiro com isso? Vou. Então, vamos destruir Bolsonaro. Vamos passar por cima das leis, da Constituição, da ética, de tudo. O importante é que a bolsa vai subir. Eu vou ganhar dinheiro. É difícil, né? É o dono do antagonista. E aqui é a nossa deixa pra treta. Eu ia fazer o corte disso, mas como o Eric fez, nessa resposta, para mim tá o ápice de toda a entrevista. Porque é uma não que na minha cabeça não esteja confirmado, porque você vai escutando da boca de várias pessoas, vai lendo notícias, percebendo algumas coisas, mas é o próprio Bolsonaro falar sobre isso, você aqui, ó. É isso. E é uma coisa que eu já falei com vocês algumas vezes, principalmente aí nos últimos 6 meses eu falei várias vezes. Escuta isso daqui. Eu vou dar play todo, depois eu volto e digo a parte que eu achei mais interessante. E cara, desculpa a bad trip, mas tu se sente hoje traído em algum nível? Eu entendo o ser humano. Eu também. Eu entendo o ser humano, tá certo? O DNA do ser humano. Hoje em dia, é uma pena que você está experiente. Pronto para viver, você tem que estar pensando no lote no cemitério. Uhum. É a minha situação. Eu tenho muito mais tempo de retrovisor do que de para-brisa. É. Hoje em dia, chegaria muito melhor. Mas muito melhor. Como o Trump chegou melhor. Saberia escolher com mais alguns. Os ministérios foram excepcionais. Os que eu botei lá na Dito Palacianos, pelo amor de Deus, tá certo? Ali o ego subia a cabeça. Alguns não me encararam porque era capitão. Outros achavam que eu era burro. Pode até ser, mas nunca maltratei ninguém. Você nunca viu dando porrada em ninguém, xingando ninguém. Fala palavrão, aqui tudo bem. Mas fiz o melhor de Deus, o melhor de mim. Mostrei as vistas do governo. O povo começou a conhecer o que é o parlamento, o que é o Supremo Tribunal, o que é os ministros do Executivo. Eu comecei a falar em Deus, Pátria, Família, algumas passagens bíblicas. E dando exemplo. Mergulhei na piscina lá, piscina olímpica, quente. Falei, que porra é essa? É solar ou elétrica? Desliga.
Cartão corporativo, são 3 cartões. Um que é despesas de viagem Brasil fora do Brasil, outra do Alvorada, que tem 200 pessoas que se aguentam lá, e um particular meu. Sabe quanto eu gastei ao longo de 4 anos? 0. Podia sacar dinheiro e gastar até 20 pau por mês. É dinheiro, pra mim é dinheiro pra cacete. Nunca saquei um centavo. Ainda mais dado. Toma aí 20 contas pra tu gastar, é bastante dinheiro. Porque você tem que prestar conta, mas de forma mais genérica, não, esses 20 mil reais. Entendo. Pô, 20 pau pra mim. Você até presta conta, olha só, ao longo dos meus 4 anos de presidente, eu não pedi aposentadoria da Câmara. Pedi depois que deixei a presença, que tinha só o de capitão, 12 pau, 13 mil por mês, e paguei por 30 anos a aposentadoria da Câmara. E tenho direito a 30, 35 avos. Hoje em dia deve dar uns 36 mil brutos por mês. Pedi depois. Não pedi lá, apesar que eu quero falar, tá com salário de presidente, de deputado, de capitão. Não fala porra nenhuma. E quando a imprensa batia o cartão corporativo, mentia. Um dos cartões desse corporativo de viagem para fora do Brasil, eu banquei a viagem de aeronaves nossas que foram buscar os contaminados em Wuhan, na China. Trouxeram para Goiânia, se não me engano. Porque não tinha dinheiro. Usa o pipoca do meu cartão corporativo. Eu peço a pauta na minha conta. Falou um monte de coisa, né? Em 2 minutos e 3 segundos. A parte que ele fala do exemplo, muito boa. A parte que ele fala, né? Que, pô, ele conseguiu aí despertar muita gente pra começar a comprar política. Isso é uma coisa que, pra mim, é o grande legado de Bolsonaro, mas não foi essa parte aí que, pra mim, foi a parte mais interessante de toda a entrevista. A parte mais interessante tá no início. Aí eu vou dar play de novo e eu vou pausar. E, cara, desculpa a bad trip, mas tu se sente hoje traído em algum nível? Eu entendo o ser humano. Eu também. Eu entendo o ser humano, tá certo? O DNA do ser humano. Hoje em dia, é uma pena quando você está experiente. Pronto para viver, você tem que estar pensando num lote no cemitério. É a minha situação. Eu tenho muito mais tempo de retrovisor do que de para-brisa. Hoje em dia, chegaria muito melhor. Mas muito melhor. Como o Trump chegou melhor. Saberia escolher. Os ministérios foram excepcionais. Os que eu botei lá na Dito Palacianos, pelo amor de Deus, tá certo? Ali o ego subia a cabeça. Alguns não me encararam porque era capitão. Outros achavam que eu era burro. Pode até ser, mas nunca maltratei ninguém. Não... Os ministros técnicos... beleza. Mas os palacianos, minha nossa senhora. A galera que tava ali, vixi, um pega pra capar. Loucura. Eu já falei pra vocês nos últimos 6 meses algumas vezes. Em determinados momentos. E eu acho que até pros técnicos também, alguns ministros técnicos tiveram várias bolas divididas, que às vezes as pessoas nem percebiam. E elas acabavam comprando algumas histórias, algumas defesas, que elas estavam meio que, inclusive, enfraquecendo o Bolsonaro perante os ministros. Talvez o caso mais icônico seja a questão do Moro, né? A coisa já estava absurda pro Moro na época do Fique em Casa. E era, inclusive, eu sempre dou esse exemplo. Era um post do Carlos Bolsonaro que ele fez cobrando o Moro alguma reação diante das pessoas, né? Sofrendo na mão de governo, de estado, município, loja fechada, e o povo falando, Carlos, não é assim não, esse é o jeito, o Moro é meio assim, né, ele tem esse jeito assim, não faz isso, fica de boa, é uma de união, não vamos dividir a direita. E aí, 1 mês e pouco depois dessa postagem do Carlos Bolsonaro, tá até hoje lá no ar, é uma postagem de março de 2020, foi 1 mês antes do Moro sair. Procura uma postagem aí do Carlos cobrando o Moro. Só teve essa só. E vai lá ler os comentários. Qualquer dia eu vou trazer essa postagem aqui em vídeo só pra gente rever os comentários da época e ver se envelheceu bem ou envelheceu mal. Então assim, quando eu digo, se eu pudesse voltar no tempo, além de voltar com experiência, né? Então, da mesma forma que o Jair fala, né? Ia ser diferente. Ia ter o Atlas desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, pra gente poder contar a história do jeito que ela merece ser contada. E eu teria defendido ainda mais. O que eu defendi foi pouco. Passei foi pouco o pano, Jair. Era pra ter passado, era mais. Tem uma história que agora, como o tempo já passou, e ninguém vai me dar crédito nenhum por isso, mas só pra mostrar pra vocês sobre questões palacianas. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu que eu tô ali no meio. Hoje dá pra falar isso. Sabe aquela live que o Bolsonaro fez em 2022, na época da eleição, com Muzi e com Cariani? Eu que escolhi aquilo ali. Fui lá resolver tudo mais, consegui aquilo ali. Depois que eu escolhi aquela live, eu vi uma live que o Bolsonaro fez com os evangélicos, que eles usaram um formato que eu achei interessante. Eles colocaram 7 pessoas e trouxeram várias pessoas a fazer pergunta. Aí o que bateu na minha cabeça? Poxa, às vezes as pessoas não têm tempo de ver um podcast de 5 horas. Mas, se eu fizer aqui uma lista de pessoas com alto engajamento,
cada pergunta que essa pessoa fez aí Bolsonaro responder é um recorte. E aí, com isso em mente, eu consegui uma pessoa muito conhecida do ramo do entretenimento, maior do que o Flow Podcast. O cara, ele não iria ser o host, mas ele se deu a estrutura, faria uma pergunta. Ele iria arrumar várias pessoas do ciclo, ele tinha interesse de colocar, fazer pergunta, ele queria colocar um cara dele aí que tem um podcast, ele gerencia uns youtubers, e ia arrumar a galera pra fazer as perguntas. Tinha um monte de gente aí, inclusive, de canal infantil, canais com dezenas de milhões de seguidores. Tinha um cara que na época já tinha mais uns 20 milhões de seguidores. De direita, não sabe. Ele falou, esse cara é de direita, foi de direita, mas não falo por questão de política pra não ter retaliação. Essa pessoa até foi alvo em 2023. Enfim, várias pessoas. Aí me passaram o contato, um pessoal que ligado à música também. Não, a gente, pra ajudar o Jair, vamos nessa. E com isso tudo empacotado, a pessoa que eu conversei na hora que eu tive a ideia de levar Bolsonaro pra conversar com o Múzio Cariani, eu passei a ideia, o cara falou, sensacional. Eu falei, cara, eu não tenho nem interesse em participar, eu só quero ajudar o Jair. Tá aqui, ó, falei com o pessoal, tá aqui o telefone de todo mundo, bota pra andar. Aí essa pessoa levou a ideia pro entorno de Bolsonaro, o entorno palaciano. Ela chegou a me ligar no dia, não, conta aqui a história. Aí eu contei. Esse entorno aí que Bolsonaro falou, o ego, os caras sabotaram esse podcast pra Bolsonaro falar fora da bolha, porque a pessoa que levou a ideia sairia fortalecida aos olhos de Bolsonaro. Veja como... Não é por causa de minha causa. É porque a pessoa que eu levei, então assim, meio que assim, ó, é crédito meu. Você fica assim, cara, que loucura, velho. Isso aconteceu durante as eleições, gente. 2022. Durante as eleições. Ministrão lá do que eu falei, rapaz... Hoje dá pra contar esse tipo de história. Eu não sou um cara vagabundo, velho. As pessoas, às vezes, eu fico vendo assim, eu respiro. O tempo vai mostrar muita coisa. Eu acompanhei muita coisa. Não falei, não sei assim, o Bolsonaro tem... Não, eu cheguei, olha, ó, tem alguém aqui, tem esse ideia aqui, ó. Não quero nada, tá aqui o contato, tudo bonitinho, tudo organizado. E rolou isso. Ministro palaciano. Ego, puro ego. Puro ego. Puro ego. Ia ter um humorista. Cara, Não vou falar que era. Eu consegui descolar o cara. Cara conhecido, pô. O cara inclusive conhecido por fazer um cover de Bolsonaro, mas na época tava na TV. Eu falei com a pessoa conseguiu. Eu tava empolgadão. Falei, rapaz, eu tô articulando tudo. Ego não permitiu isso acontecer. Ego. Puro ego. E eu garanto que terão pessoas pra confirmar essa história. Isso foi o governo Bolsonaro. Se eu pudesse voltar, Jair, teria te definido ainda mais. Passado mais pano. O senhor merece.